Muito boa noite a todos os nossos prezados irmãos. Antes de iniciarmos essa atividade abençoada, eu convido a todos que a gente possa, neste momento, buscar a ligação indispensável com o alto, rogando a esses mensageiros do bem, de amor, de luz e de orientação, que nos possam amparar e guarnecer nos objetivos desta noite. Objetivos que são muito dignos, pois estamos aqui na tentativa apagada de ser útil na seara do Mestre Jesus, de espargir estas sementes do conhecimento, da orientação, do esclarecimento a todas as mentes e corações de ambos os planos da vida, aqui nesta abençoada casa Simão Pedro, que nós todos possamos vibrar positivamente, enfeixando a nossa sintonia com todos os nossos irmãos, na certeza absoluta desta assistência e deste amparo. Nós damos por iniciada esta atividade de exposição pública doutrinária, e que assim possa ser. Então, meus irmãos, hoje nós temos a incumbência de desenvolver o capítulo 14 do Evangelho, capítulo este que tem o nome Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. É um capítulo extraordinário, como todos os outros demais capítulos do Evangelho. Mas eu costumo dizer, e depois, a vantagem que se tem, depois de estar um certo tempo nessas atividades públicas de exposição, é que a gente vai, como se diz, ganhando rodagem. Não quero dizer que seja melhor que ninguém, absolutamente, apenas a gente vai tendo uma certa experiência, e isso vai permitindo que a gente vislumbre algumas situações que lá no início, quando começamos, a gente não conseguia perceber. E este capítulo, por exemplo, me chama muito a atenção quando eu agora o faço, é que ele, além de ser o quarto mandamento da lei de Deus, ele tem o verbo honrar na questão do relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. E é interessante a gente observar isto porque lá no capítulo 12, por exemplo, amai os vossos inimigos, o verbo é amar. Ou no 11, amar o próximo, também o verbo é amar. Ora, ficaria a priori, acredito eu, bem melhor, veja só o atrevimento, né, meus irmãos, eu achando bem melhor, mas é apenas uma análise que faço particular. Ficaria melhor enquadrado se neste relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, o verbo fosse, ao invés de honrar, amar vosso pai e vossa mãe. Porque nesses relacionamentos o amor está presente, as emoções estão à flor da pele. Então ficaria absolutamente natural, tranquilo, se ao invés de honrar, fosse amar. Diferentemente do verbo amar na questão dos inimigos, onde aí os relacionamentos são antagônicos, são de hostilidades, de rixas, situações bem difíceis, onde o amar a gente então tem que traduzir e fazer interpretações à luz da doutrina para esclarecer. E o capítulo 14, se levasse o título Amar a vosso pai e a vossa mãe, ok, tranquilo, sem problema nenhum. Mas não. O verbo utilizado é honrar. E aí a gente precisa fazer algumas considerações em cima desta específica situação que particularmente a mim me chama a atenção. Por que honrar? Quando nós temos compromissos de qualquer ordem no campo do trabalho, da sociedade,
nos relacionamentos, quando a gente diz assim, olha, pode ficar tranquilo que eu vou honrar determinado compromisso. Olha, pode ficar tranquilo, eu vou honrar esse compromisso. Este termo, essa maneira como eu categoricamente afirmo, ela passa um selo de confiança, de credibilidade. A pessoa que ouve tem aquela sensação, ele disse que vai honrar, então posso ficar tranquilo. Diferentemente quando eu digo, eu amo bastante, eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo meu lar, o meu trabalho, mas eu não honro efetivamente este amor. Eu não honro efetivamente aquilo que eu digo que estou amando. Então há uma diferença muito interessante, porque quando, por exemplo, eu digo que amo a minha família, que amo os meus filhos, ou que os meus filhos amam os pais, se as minhas ações cotidianas não estiverem de acordo, eu não estou honrando este amor. Eu estou desqualificando, eu estou mentindo, assinalando um sentimento grandioso como amor, mas sem honrá-lo. Então, por isso que este capítulo 14, ele requer de cada um de nós essa reflexão em cima do verbo honrar, porque honrar significa muito mais do que amar propriamente. Porque eu posso dizer que amo, mas eu não honro. Agora, se eu honrar, muito dificilmente eu não vou estar amando. Se eu honrar a minha família, se eu honrar os meus pais, se eu honrar os meus filhos, eu estarei naturalmente amando-os. E o inverso não é verdadeiro. Porque a gente ouve muito, rotineiramente, pais e filhos dizendo entre lágrimas e choros e gemidos que amam, mas a gente vê por aí as notícias que dão conta de atitudes absolutamente infelizes nesse sentido. E isto, meus irmãos, eu faço questão de colocar porque existe aí uma situação muito importante para nós. E quando eu estou falando aqui, eu fico imaginando o quadro que passa assim na minha mente, de uma gama de espíritos que estão aqui agora. Tem o público encarnado, os trabalhadores da casa, mas tem o público desencarnado. Tem o público que já não tem mais o corpo físico, que já foram para o espaço, mas não deixaram de ser pais e filhos, filhos e pais, levando consigo as suas experiências terrenas desta realidade dos relacionamentos tão importantes. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: como será que os nossos irmãos ultrapassaram a realidade do túmulo e chegaram na espiritualidade, na casa da honra ao pai e à mãe, da honra dos filhos com relação aos pais? Como será que foram os relacionamentos? Como será que foram os resultados desta união dentro de um lar, de uma família, destes nossos irmãos que agora espiritualmente nos ouvem? E com certeza, fora do corpo e não fora da vida, eles têm muito melhor condições de aquilatar, de avaliar se foram exitosos ou se fracassaram. Quantas mães estão aqui?
Quantos pais, quantos filhos espiritualmente estão presentes aqui? Quantos estão prestes a retornar à terra? Quantos benfeitores espirituais estão trazendo aqui espíritos que está sendo preparado para eles um corpo e já está sendo colocado no seu psiquismo a importância do honrar pai e mãe, a importância desta chance abençoada de novamente renascer no mundo para as experiências necessárias. Quantos? Nós não podemos aquilatar. Apenas a gente tem uma vaga noção daquilo que a rotina, que o estudo, que a leitura espírita nos oferece. Mas vamos avançar um pouquinho nesse quesito, meus irmãos. Eu gostaria de focar dentro deste capítulo no item 9, onde Santo Agostinho vai falar da ingratidão dos filhos para com seus pais, item 9. E ali ele vai colocando uma série de situações, mas tem um parágrafo que me marcou muito, sempre me marca muito quando eu estudo este capítulo, que ele diz assim, ó espíritas, veja que ele diz, ele já está mais ou menos colocando o dedinho na nossa moleira. Ó espíritas, compreendei bem, que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço. Esta frase para mim, meus irmãos, ela é aquela frase que a gente, se pudesse escolher o melhor cômodo da nossa casa, aquela peça assim que a gente gosta de ficar, que a gente se sente maravilhosamente bem, não, esse cantinho aqui é o meu, a gente pegar então, fazer um quadro lindo, maravilhoso, uma moldura maravilhosa e colocar com uma letra assim, que a gente possa vislumbrar de longe esta frase. E todo dia ler esta frase. E todo dia, quando olhar para ela, refletir sobre essa frase. Porque ela, meus irmãos, se bem assimilada e entendida, ela diminui, olha, eu vou dar aqui uma cifra, pode ser mais, pode ser menos, mas eu vou arriscar aqui. Olha, ela diminui num 70% mais ou menos os nossos equívocos, tanto de pais com relação aos filhos e filhos com relação aos pais, no que diz respeito aos fracassos domésticos. Ela reduz em 70% mais ou menos as possibilidades, as chances da gente voltar à pátria espiritual e ter que dar explicações aos amigos espirituais, aos benfeitores, que nós fracassamos quanto à educação, o encaminhamento das almas que o Pai confiou a nós. Porque é uma via de mão dupla. Quando Santo Agostinho diz, espíritas, atentai, compreendei, que produzes o corpo, ou seja, o casal, na hora, no momento da união, produz o corpo, tão somente o corpo. Mas a alma vem do espaço, e se a alma vem do espaço, significa que a paternidade material, física dos pais, é uma paternidade que é dividida. Ela é meio a meio, vamos dizer assim, metade nossa, metade do pai. O pai confia o espírito, a alma que no corpo vai ali habitar, e ele mais ou menos diz assim para nós, olha, eu estou confiando este espírito, meu filho, a vós. Olha lá o que vão fazer. Olha como vão cuidar, direcionar e educar estas almas.
é uma paternidade compartilhada. Por isso, temos que estar atentos, muito atentos, pais, com aquilo que nós vamos levar em termos de educação aos nossos filhos. Porque se a alma vem do espaço, como é que eu vou dar a mesma educação? Como é que eu vou dar aos meus filhos o mesmo posicionamento de orientação, se vem do espaço? São diferentes. Aquilo que é bom para um pode não ser bom para o outro. Aquilo que serve para um pode não servir para o outro. Por quê? Porque esses espíritos, estas almas, elas vêm com suas necessidades morais e espirituais. Aí o que acontece? Quando elas chegam, elas necessitam, por exemplo, daquele espírito que fracassou no campo da vaidade. Ela vem para ser meu filho e se trabalhar a questão da vaidade. Só que aí, como pai, e quando eu digo pai, já estou falando de pai e mãe. Como na condição de pai, naquela emoção, quem não se emociona? Não é mesmo? Quem não se emociona de lágrimas caírem dos olhos na hora que a gente pega aquela coisinha, aquela bolinha ali, né? Aquela coisa fofa? Quem não se emociona? Quem não fica tentado a dizer e chamar, é meu, me pertence? Principalmente a mãe, que carrega aquela bagagem abençoada durante a gestação. Poxa vida, ela fica tentada a dizer, não, é meu, me pertence, é meu. Aquela fofurinha, aquela coisa terna. Só que esta frase de Santo Agostinho, ela nos tira, por isso ele diz e coloca bem, ó espíritas, pena que a grande humanidade não conhece essa realidade, ou simplesmente a ignora. Mas, se nós tivermos essa frase na nossa mente e no coração, a gente vai entender que precisamos trabalhar o quê? Nestas almas que vêm, que chegam até nós, o lado moral, as questões espirituais. Por isso Santo Agostinho vai na sequência dizendo que os pais terão que prestar conta do que fizeram com relação à educação de seus filhos, se aproximaram esses espíritos, essas almas do Criador. E é aí que a coisa complica. É aí que a coisa complica. Porque eu não tenho a consciência que essa paternidade é compartilhada, e eu apenas começo a vislumbrar a questão terra a terra material, e aí eu começo novamente a incidir nos equívocos com relação à educação, à orientação dos filhos. Aí então eu começo a dar excessos demais de caprichos, de mimos, de cuidados, de facilidades que aquele espírito não precisa. É diferente de estar judiando, maltratando, abandonando. Não. Estou falando dos excessos em nome do amor que nós acabamos deixando aqueles espíritos, aquelas almas que o Criador confiou a nós, mais uma vez na balda da sua vaidade, do seu orgulho, baldosos no seu egoísmo. E a gente então olha e diz assim, ai, que coisa linda, veja só, como é esperto, como é inteligente, como tem uma personalidade forte. Este vai ser, quem sabe, alguém de posição de comando. Veja só, não conseguimos separar, porque esta paternidade compartilhada, ela exige que da nossa parte a gente faça aquilo que o Pai não pode descer dos planos celestiais para fazer,
que é dar alimentação, casa, vestuário, educação, mas a parte que nos compete, nós temos que fazer. Só que não é apenas isso, é muito mais do que isso. E aí, neste ponto, é que esta frase de Santo Agostinho, ela efetivamente, como se diz, né, ela pega preço. Porque ela vai nos levando a uma conscientização da responsabilidade que é ser pai e da responsabilidade que é estar na condição de filhos. Porque aí o verbo honrar, ele ganha uma importância extraordinária, porque ele extrapola as questões que a gente está acostumado. É uma pena, realmente uma pena, que uma boa parcela da humanidade não possua os conhecimentos espirituais que nós espíritas conhecemos. E olha, meus irmãos, mesmo conhecendo, vamos confessar, é ou não é difícil? É difícil, não é? É complexo. É complexo dizer não. Chega, basta, por hoje deu. Não é assim. Como é complexo dizer não. Como é complexo podar, cortar, ter a disciplina, a lucidez no momento de dizer não. Não quero assim, vai ser assim, 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 não vai ser do teu modo. Como é complexa essa questão. Porque estes filhos, muitas vezes eles possuem bagagens de experiências muito maiores que a dos pais. E se os pais bobearem, passam por cima. Passam por cima. Se os pais ficarem naquela ilusão de que, não, vamos deixar correr que no andar da carruagem as melancias se ajeitam, a coisa vai ficar bem difícil. Por isso, meus irmãos, o verbo honrar, ele exige dos pais particularmente sacrifícios, renúncias, muito, mas muito grandes. E com relação aos filhos, uma particularidade aí, que também a gente precisa analisar. Quantos chegam à nossa família com perturbações espirituais? Já paramos para pensar nós pais espíritas, porque como Santo Agostinho aqui coloca, ó espíritas, então a gente tem essa intimidade de conhecimento, a gente pode conversar à vontade neste quesito, porque todos vão compreender, sem problema algum. Já paramos para pensar quantos adversários muitas vezes chegam dentro do nosso lar através da via da paternidade, da maternidade? Eu me recordo, e é interessante como essas lembranças vêm à memória da gente. Já tem coisa de anos atrás, quando minha mãe ainda mais jovem, bem mais jovem, eu, uma criança. E eu me lembro que ela dizia sempre o seguinte, e essas coisas ficam marcadas para a gente, pelo menos para mim ficou marcado. E eu não entendia à época, claro. E ela dizia assim, meu filho, eu vejo tantas mãezinhas preocupadas com o enxoval dos filhos, com um chazinho de fralda, com isso, com aquilo, se vai ser menino, se vai ser menina, como é que vai pintar o quarto, que cor vai ser a tinta, como é que vai ser o bercinho, como é que não sei o que não sei o que não sei o que, mas elas esquecem de pedir o principal. E eu estou escutando, né? Digo, bom, mas o que seria o principal, minha mãe? O principal, meu filho, é pedir a Deus que essas almas que vão encarnar no nosso lar sejam espíritos amigos.
Na primeira vez que escutei isso dela, anos atrás, eu confesso que fiquei assim, mas... Depois, com o tempo, também constituindo família, também tendo as suas experiências, aí eu comecei a entender a moral daquela frase. Meu filho, os pais, principalmente as mãezinhas, têm que pedir para esses filhos, esses seres que vêm dentro do lar, serem espíritos amigos, para ajudá-las, para serem companheiros na hora difícil, do aperto, para serem obedientes, para respeitá-los, porque se não for assim, vai ser um tormento muito grande, vai ser um problema muito sério. Quantos pais, quantas mães gestantes, nesse momento, quem sabe muitos que estão nos escutando, nos vendo agora, que estão carregando no ventre este serzinho que está para vir, quantas já se lembraram de pedir isso a Deus? Porque o costumeiro é a gente dizer assim, não importa se vai ser menino ou menina, o importante é ter saúde. É o chavão, é a frase-chave que a gente ouve. Mas até nesta frase, existe uma questão importantíssima. A saúde que a gente está se referindo é qual? Qual saúde? A do corpo? Tá, mas e o que eu faço com a saúde destrambelhada do emocional? O que eu faço com a saúde desequilibrada do psicológico, do psiquismo? Como é que eu vou lidar com a saúde completamente desequilibrada no campo moral? Pode vir perfeito fisicamente, perfeito, um anjo, um querubim. Mas o que eu vou fazer se a saúde espiritual e moral estiver precária? Como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar essa dificuldade? A maioria dos pais não se lembram disso, nem passa na cabeça deles isso. E por isso, muitas casas espíritas, antes desta pandemia, estavam abarrotadas de casais e famílias, indo buscar atendimentos fraternos, atendimentos espirituais, entrevistas, orientações de toda ordem, neste campo dos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, perturbadíssimos, porque já não sabem mais como lidar com determinadas questões que se apresentaram. Quantos hospitais, instituições dignas de acolhimento, de recolhimento, de paz, ou de tratamentos psiquiátricos, estão cheios de situações insolúveis neste campo, de situações complexas. Por isso, meus irmãos, Santo Agostinho foi extraordinariamente feliz e inspirado quando colocou esta frase: ó espíritas, lembrai que quando produzes um corpo, a alma que habita nele, que encarna nele, vem do espaço. E esta paternidade, ela tem que ser compartilhada com o nosso Criador. De que maneira? Como é que eu vou conseguir estabelecer um equilíbrio nesses relacionamentos? Tendo o conhecimento e procurando dar os exemplos. Caso contrário, aquelas alminhas que estão ali à nossa volta, que vão nos ouvir os aconselhamentos, mas por outro lado vão ver as nossas atitudes, como são espíritos vividos, não vai dar certo. Eu sei, meus irmãos, que muitos pais se descuidam
de seus filhos. Assim como muitos filhos se descuidam dos seus pais no campo do respeito, do carinho, do tratamento, mas nós não podemos desvencilhar, desmembrar esta cooperação, esta parceria que existe de paternidade entre os dois planos da vida. Porque também os benfeitores espirituais estão interessados que aquele lar, que aquela família consiga progredir, porque os espíritos que ali estão, muitas vezes já vêm de muitas encarnações, fracassando e se equivocando, e precisam recuperar o tempo, e precisam voltar novamente a progredir, a não ficarem estacionados. Os nossos guias nos orientam, nos inspiram a tomar as atitudes, a fazer as coisas corretas, exatamente para que a gente não caia na tentação de achar que a paternidade é algo trivial, é algo que pode ser assim levado de modo, não, vamos levando assim, deixa assim, eles vão se criando com o tempo, vão se ajeitando, não, absolutamente, porque se atentarmos para isso, volto a repetir, 70% mais ou menos dos dramas familiares, desses relacionamentos entre pais e filhos e vice-versa, simplesmente desaparecem, ou serão tratados de uma maneira muito melhor, porque aí se terá consciência. Então, porque isso tem uma lógica. Muitos acabam perguntando assim, mas tem uma passagem aí neste capítulo que Jesus questionou a sua mãe. Jesus meio que menosprezou a sua mãe quando vieram lhe chamar, sua mãe e seus irmãos, e ele disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É que a gente não consegue muitas vezes fazer este link, esta ligação entre o que está dizendo Santo Agostinho e o que falou Jesus. Nós espíritas sabemos que Jesus, em hipótese alguma, menosprezou a sua mãe, seus irmãos, quem quer que seja, em hipótese alguma. Ele deu uma lição moral de que a verdadeira parentela é espiritual. Porque é interessante que aqueles que vieram chamar o Cristo na condição física, consanguínea de parentes, estavam do lado de fora da casa onde Jesus estava pregando, estava ali ministrando os seus conhecimentos. Quem estava dentro da casa não eram parentes consanguíneos de Jesus, não tinham vínculos familiares com Jesus. E quais eram os vínculos que existiam? Quais os interesses ali movimentados? Todos eles espirituais. Então ele aproveita aquele momento e diz, olha, presta atenção nisso. Aquele que faz a vontade do meu Pai, este está na condição de meu irmão, de minha mãe, de meu pai. Quem faz a vontade do Criador. E aí a gente cai novamente em Santo Agostinho, quando ele diz que a alma que encarna no corpo vem do espaço. Ora, esta alma, ela está vinculada ao corpo físico, mas até que a gente consiga trabalhar esta alma no campo da moral, a gente não pode dizer que efetivamente estes filhos estão bem encaminhados, estão bem orientados. Porque profissionalmente, intelectualmente, a gente até pode afirmar, não, meus filhos, graças a Deus, estão bem encaminhados na vida. Ótimo, materialmente falando. Mas, vou repetir, a paternidade ela é compartilhada, meio a meio. O Pai confiou a nós as almas, nós produzimos o corpo, mas essa paternidade ela tem via dupla, interesses duplos.
se eu conseguir encaminhar meus filhos muito bem no campo profissional, intelectual, do estudo, social, ótimo, beleza, mas e o campo moral? E se ele tiver agora nesse momento ocupando um cargo de posição de poder, usurpando, explorando? E se ele for um chefe de família, um marido infiel, vicioso? E se a mulher for uma mulher teimosa, uma mulher que mente, embora profissionalmente realizada, embora intelectualmente culta, mas e se carregar essas nódoas, como ficou? Poderemos afirmar que fizemos a nossa parte? Poderemos dizer, bom, mas depois que cresceram, que ficaram adultos, aí é problema de cada um. A espiritualidade não observa assim. Ela vai observar lá desde o início, quando aquela plantinha foi plantada ali, e o seu tronco, ao invés de sair retinho assim, começou a entortar para cá, entortar para lá, e aí ao invés dos pais começarem a colocar estacas para ir balizando, para subir para cima e não para os lados, a gente entrou naquela, que coisa linda, como é bonitinho. Não, eu não posso dizer não, eu não posso, não tenho condições, não, eu amo demais. Lá na sociedade, no GEAC, tem um irmão nosso, que trabalha na vara de família, e ele volta e meia dizia pra gente, olha, o que tem de pais e mães chorando pelo amor dos filhos na porta de um presídio, ou em situações ainda mais terríveis, dizendo que amavam, que amam, mas que fizeram tudo errado. Esta é a distinção da coisa. Porque um grande equívoco dos pais, meus irmãos, isso não é eu que estou dizendo, porque essas questões a gente tem que ter muito cuidado, porque eu estou apenas repetindo o que psicólogos já falaram. Os pais cometem um grande equívoco quando acham que os filhos, ainda em tenra idade, têm de amá-los. Então os pais, para ter o amor dos filhos, fazem de tudo pelos filhos para que os filhos os amem. E não é bem assim. Segundo eles, os filhos têm que primeiro respeitar os pais. Os pais têm que primeiro fazer com que os filhos respeitem a figura materna, paterna, para depois, num segundo momento, então, quem sabe, se quiserem amar, amem. Caso contrário, perdem as rédeas completamente. Completamente. Naquela ânsia de, eu vou dar tudo para os meus filhos para que então eles se sintam felizes, amorosos, e eu fique também feliz agradando a eles. Mas nós não precisamos agradar os nossos filhos, nós temos que educá-los. E educar muitas vezes exige uma dose de renúncia e de sacrifícios muito grande. E isso não é eu, Carlos Alves, que estou dizendo. Psicólogos, pessoas estudadas, que recebem os seus clientes, os seus pacientes nos seus consultórios, depois de várias análises e pesquisas, eles concluíram isso. E é um grande equívoco quando a gente então tem aquelas coisinhas lindas na nossa família que vão crescendo, e daqui a pouco aquilo que a gente dizia que era nosso já não é mais nosso. Já se formou, já formou família, já está num trabalho, já viajou, já não sei o que, já não é mais nosso. Por quê? Porque é de Deus, pertence ao mundo, pertence ao Criador,
Mas a nossa parte, esta não pode ficar omissa. Ah, mas eu conheço muitos pais que se escravizaram, olha, fizeram de tudo pelos filhos, realmente assim foram, mas os filhos, nem aí para os pais. Não importa. Não importa. Importa que se façamos, na condição de pais, a nossa parte. Porque os filhos um dia vão ser também pais. Um dia vão receber em seus lares filhos. E aí é que a coisa vai realmente complicar. E Jesus levava de forma tão séria essa questão do lar, da família, que quando os seus familiares, percebendo a capacidade de Jesus, queriam levar ele para os templos, para as escolas iniciáticas, para que ele então se preparasse, ficasse realmente preparado para a vida profissional, para a vida intelectual, enfim, ele disse o seguinte: não, eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. Eu vou fazer aquilo que agrade a meu Pai. E o que agradava ao Pai? Jesus falou com o seu pai José e foi lá para a carpintaria do seu pai trabalhar. Pegou lá as ferramentas e ficou um bom tempo trabalhando junto com o seu pai. Como a dizer, olha, a experiência maior, abençoada é o lar, é a família, é o respeito nesses relacionamentos. O Mestre Jesus fez isso. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele optou a trabalhar com José, o carpinteiro, pegando ali uma enxó, uma talhadeira, trabalhando a madeira, humildemente. Será que a gente já parou para pensar nisso, meus irmãos? Jesus, aquele mesmo que curou os cegos, leprosos, que tinha domínio sobre a natureza furiosa, aquele mesmo que espantava os chamados demônios, este mesmo foi trabalhar com seu pai numa carpintaria, tranquilamente, humildemente, como a dizer para nós: não desdeiem as vossas famílias, não desdeiem o vosso lar, não desdeiem os vossos pais, não desdeiem os vossos filhos, que o Pai confiou. Trabalhem para que haja essa harmonia, esta paz, em que pese todas as dificuldades que nós aqui, todos nós sabemos que existem. Este recado é um recado para todo sempre. Essas informações, elas só terão sentido se a gente parar para efetivamente refletir, observando que é no simples que está o segredo do nosso sucesso. Não são nas coisas grandiosas, é no simples. E o que é o simples, meus irmãos? É entender a importância do respeito, do carinho, da tolerância, da compreensão nesses relacionamentos. É saber suportar muitas agruras em nome do Pai. A grande maioria, quando o lar vira de ponta cabeça nos relacionamentos, de pais e filhos, filhos e pais, e por que também já não avançar nos relacionamentos conjugais, que depois, num segundo momento, vão se transformar em famílias,
a maioria, busca as alternativas comuns das fugas espetaculares, por variados caminhos, por variados atalhos, fugindo a responsabilidades assumidas na espiritualidade. Observando os quadros que se apresentam, assustam-se e não lembrando que esta existência é apenas uma mera existência, uma entre muitas que já tivemos e muitas que, se Deus quiser, vamos ter ainda, acabam simplesmente metendo os pés pelas mãos e se complicam demais. E aí acaba caindo na frase chave do nosso capítulo: não honram os compromissos, não honram aquilo que na espiritualidade afirmaram, pediram. E aí quando chega na terra, quando ficamos olho a olho, olho no olho, não conseguimos, muitas vezes, vencer. Então, queridos irmãos, que a gente possa, com muito carinho mesmo no coração, com muita humildade no coração, que a gente possa valorizar estes relacionamentos, respeitando-os. Se nossos filhos não demonstram amor agora, não importa. Importa que eles nos respeitem. Se nós temos consciência que fizemos tudo o que podia ser feito ao nosso alcance e ainda assim eles demonstram ingratidão, não nos preocupemos. Tudo ficará no seu lugar, porque Deus está à frente disso. Se os filhos observam que os pais não foram os pais que ansiavam, que foram irresponsáveis, desequilibrados, aguardemos o tempo. O importante é não desperdiçar a oportunidade, porque a sociedade, toda a sociedade à nossa volta, ela tem uma coisa em comum: todos vêm de um lar, todos têm um lar, todos têm família, todos são ou pais ou filhos. E se no estreito reduto do lar as desavenças, os conflitos, as situações difíceis não forem trabalhadas à luz desta abençoada doutrina que nós conhecemos, os reflexos a gente percebe claramente aí fora. Esta situação terrível que a gente está vivenciando hoje, não duvidemos, tem muito a ver com o descuido, com o descaso desses relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Então, meus irmãos, que a gente possa pedir, como dizia a minha mãezinha, aos mentores espirituais, que em nosso lar, que em nossa família, desçam almas amigas, espíritos amigos. Mas se assim não for, se não puder ser, então que nos dê força, que nos dê ânimo e coragem para poder suportar o peso das provas ou das expiações, para que a gente possa vencer. Que todos nós possamos irradiar para as nossas famílias, para os nossos lares, vibrar positivamente, lembrando dos nossos, lembrando de repente daquelas situações negativas que se criaram e que a gente ainda não teve coragem de procurar a pessoa para desfazer aquele mal-estar. Vamos tentar humildemente, se não pessoalmente, mentalmente, vibrando, dizendo: Senhor, Pai, eu tenho consciência
que me equivoquei, ou que a pessoa se equivocou com relação a mim, mas ajude-me, ajude a ela, ajude a eles, ajude a nós a termos humildade para superar essa situação, para não levarmos esta bagagem para a espiritualidade mais uma vez. Então, queridos irmãos, eu agradeço pela atenção de todos, que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos assistir sempre, que todos nós possamos ter um bom final de noite. Obrigado pela atenção de todos.